Roberto Helena, dá para ter ilusão com esse time do Corinthians? 2 jogos, 2 vitórias. Verdade que 2 equipes que não estão, não são de ponta, né? O Avaí e o Botafogo são equipes que estão voltando agora da Série B, mas de qualquer forma o Corinthians fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro. Até onde esse time pode chegar, mestre? Olha, eu não acho que seja ilusão esperar um Corinthians bem melhor ao longo do campeonato. Basta que o treinador chame o jogador e pergunte assim: meu filho, onde é que você quer jogar? Onde é que você se sente mais à vontade para jogar? Meu Deus do céu, o Roger Guedes, desde que veio para o Corinthians, ele já disse centenas de vezes que o negócio dele é jogar pelas extremidades, especialmente na esquerda. E os treinadores insistem em botar o rapaz no meio. Quer dizer, que ele quando começou jogando pela esquerda, ele fazia gol toda a partida. Quando meteram pelo meio, ele parou de fazer gol. Botaram na esquerda, fez 3 ontem. Quer dizer, sabe, são coisas elementares. Se o treinador tiver juízo e colocar os jogadores certos nos lugares certos, o Corinthians tende a crescer porque tem jogadores bons nos lugares absolutamente necessários, que são o meio de campo e o ataque. Mas aí, Flávio, eu entendo como você está falando, só que na posição que o Roger Guedes gosta de jogar, o William tem jogado. Porque ele faz justamente isso também. Ele vai pelo lado para cortar para dentro, para bater para o gol, para trabalhar a jogada. Diga, mestre. Flávio, é o seguinte, o William também joga na direita. Então você pode ter o William na direita, o Roger Guedes na esquerda e o meio de campo formado com os jogadores que ele dispõe, de preferência com 2 meias, o Juliano e o Renato Augusto. Entendeu? Aí o volante pode escolher, tem um monte lá para escolher. O Michael deu uma outra cara para o Corinthians também, né, Chico? Ah, sim, não tem nem comparação. Aliás, ontem o que eu estou percebendo, Flávio Prado, é o seguinte: esse técnico português, ele ganhou 2 títulos portugueses com o campeonato corrido, né? Então, dá para perceber o seguinte, que ele quando trabalha a longo prazo, os resultados dele aparecem mais, né? Ele quando tem, por exemplo, na Libertadores, não está aparecendo muito o trabalho dele. Por quê? Porque é um torneio de tiro curto. E aí o time tem que entrar já... Bravo no meio de semana de novo, nossa senhora. Não, tem grandes problemas. Copa do Brasil, é tiro curto. Também que vai pegar a Portuguesa lá do Rio, agora na quarta-feira. Mas não é um grande time, pode ser que o Corinthians se dê bem. Mas esse treinador, ele arma o time ao longo de uma temporada. Então, hoje você vai falar assim para mim: Chico, que campeonato você acha que o Corinthians vai ganhar? Eu vou dizer para você, eu acho que o Corinthians vai ganhar o Brasileirão. Porque você acha que ele briga pelo Brasileiro? Eu acho que briga. Briga por causa da característica do jogador e por causa da maneira como ele sabe utilizar cada jogador no lugar certo ao longo do trabalho. Ele precisa de tempo. E esse tempo ele vai ter no Brasileirão. Então, e já começou a aparecer o jogo. Por exemplo, ele mandou buscar o lateral Rafael Ramos. Rafael Ramos, que eu já estou chamando de Rafa Ramos, né? O cara chegou, baixou e saravou no Corinthians. Já começou na entrevista, só faltou ele pedir uma cachaça e grão de bico para comer. Só isso. Maloqueiro, sofredor, na boa. Chegou, se esforçou para falar português, não se incomodou de jogar sem treinar. Parecia que jogava no Corinthians há 200 anos. Eu estava falando até aqui pro Brunoro, fez o arroz com feijão. Português do Brasil, para ficar bem claro. Né, exatamente. Português do Brasil. Não, é verdade. Não, mas é verdade. Eu sei o que você quis dizer, mas de repente, pô, Chico, o cara é português. É só para ficar bem claro. Mas o cara, se esforçando para falar português com o Brasil, ele vai se comunicar melhor com os jogadores que estão do lado dele. Que português de Portugal é bravo. Português de Portugal é bravo. O Jorge Jesus dava entrevista e nós aqui resolvemos botar legenda no Jorge Jesus, porque ninguém entendia o que ele falava. Era que nem o amigo do Celso lá, o argentino, que falava, ninguém entendia porra nenhuma. Eu conto uma história, as pessoas pensam que é gozação, não é brincadeira, não. Eu fui para Lisboa, fui fazer um passeio no Tejo, que é muito legal, muito bonito e tal. E tinha, obviamente, o cara que estava conduzindo, o guia, falava português de Portugal.
Eu esperava ele falar espanhol para eu poder entender. Eu não entendia nada. Eu não sabia nem onde eu estava mais. Depois do tempo, e aí quando ele falava espanhol, eu entendi. É duro, gente, é difícil. Então esse esforço do rapaz e outra coisa, ele jogou muito bem na lateral direita. Ele apoiou quando devia apoiar. Nem parecia estreante. Nem parecia estreante, jogou tranquilo. Tem 28 anos também, né? Sossegado, 27 anos, fez um contrato de 2 anos. O Corinthians, olha, foi uma boa indicação desse português. E isso já mostra que o português entende de futebol. Então eu já estou mudando meu conceito sobre ele. Eu já estava metendo pau nele e tem muita gente criticando que eu chamo ele de Mr. Manuel. Só para quem não sabe, o nome dele é Paulo Manuel... Não, é Vitor. Desculpa, Vitor Manuel Pereira. Então, se vocês quiserem brigar, vocês vão brigar com o pai e com a mãe dele. Eu não fui eu que botei o... Sempre tem o Manuel na história. Sempre tem o Manuel. E o Mr. Manuel está se dando muito bem com um campeonato a longo prazo. Então, eu acho que o Corinthians vai brigar sim pelo Campeonato Brasileiro. Agora, nas outras competições, eu não boto a minha mão no fogo. E você, Paulo, você acha que o Corinthians pode brigar pelo Brasileiro? Eu creio que sim. É lógico que vai depender muito dos seus jogadores. Nós vimos o jogo de ontem com uma defesa completamente diferente. Né? O Raul Gustavo é um jogador que até outro dia estava para ser mandado embora. Estavam colocando em discussão aí se vendia, não vendia. E ele passou a conhecer esse jogador, dando oportunidade. Sou também com o mestre Helena, que o William pode jogar do lado direito. O Roger Guedes, quando não está na tiriça, ele joga, é bom jogador. Quando ele quer jogar, ele joga. Quando ele aparece para o jogo, se movimenta, as oportunidades acontecem. Agora não dá para ficar paradinho do lado esquerdo lá. Tem que se movimentar. Como fez ontem, se movimentou, apareceu na área, as oportunidades surgiram, partiu para cima. Ele é forte nesse mano a mano e tem que fazer isso todo jogo. E agora, é muito bom saber disso do Roger Guedes. Ah, não, eu quero jogar ali. Ah, é? Tá bom, então você vai jogar ali. Se não tiver bem, põe o William do lado de lá, então tem opções. Então o Corinthians hoje... O Vitor Pereira está formando uma equipe que ele vai conhecendo e vendo as opções que tem para ao longo da temporada. É lógico que na semana passada eu falei, olha, vai jogar o Renato Augusto ou o Paulinho, os dois juntos. Então, mas aí eu te falo. Você vê como é que é, né? Aí a gente vai voltar àquilo que você falou do Flamengo, do Gabigol. Está gerenciando o grupo. Tá tirando. O Paulinho é estrela, o Renato Augusto é estrela, mas tem que tirar. Não falei, o que eu falei não tem nada a ver uma coisa com a outra, Celso. Tô falando de um atacante. Tirou o Roger Guedes que faz bem, botou pra jogar. Um atacante que faz gol, que no finalzinho do jogo tem as melhores oportunidades de fazer gol. Ponto. A posição do Renato e do Paulinho é completamente diferente. Você talvez seja um dos homens que mais teve que administrar grupos difíceis e põe difícil nisso. Essa coisa aí, qual dos dois tem mais razão? Tem que administrar mesmo, tem que fazer o pragmático. Como é que você vê essa situação toda? Cara, eu acho uma delícia administrar grupo, principalmente grupo difícil. Quem diz grupo difícil não gosta de perder. Grupo difícil não gosta de perder, entendeu? Então, é uma mágica isso. E eu tive essa experiência no vôlei. Todo mundo acha que o vôlei é uma maravilha, bacana. Vai dirigir umas feras lá também, que todo mundo quer jogar, entendeu? Então, vai tirar. Não é fácil. Então, eu transportei isso para dirigente, né? Então, a minha facilidade como dirigente é por ter frequentado um vestiário também, mesmo que seja de como vôlei, atleta, né? E também ter sido técnico, né? Que é uma situação diferente. Então, eu acho assim, administrar grupo é uma ciência, tá? E você tem que respeitar todos os jogadores, tem que saber a maneira de tratar eles. Por exemplo, eu acho que o Gabigol é uma maneira de tratar. Não Isso pode aí. ser igual aos outros. Por quê? Porque eles têm uma certa, um certo carisma com a torcida, com uma série de coisas que você precisa cuidar. Agora, você não precisa colocar todo mundo no mesmo balde, mas em algumas atitudes sim, né? Mas o Gabigol, outros jogadores, você tem que ganhar ele para você. Então, por exemplo, se você vai tirar ele de um jogo, conversa com ele antes. Hoje eu estou com essa expectativa, quero botar você um pouquinho diferente. Tá certo. Então, essa administração é importantíssima, importantíssima. E você saber de algumas pessoas do grupo que você pode contar. Então, por exemplo, todo o grupo que eu trabalhei, eu tinha algumas pessoas que eu contava com ela para poder me ajudar a administrar aquele grupo. Por exemplo, no Palmeiras, eu tinha o César,
eu tinha o Mazinho e tinha o Zinho, que falavam muito comigo sobre o comportamento dos jogadores. César ou César Sampaio? César Sampaio, entendeu? Então a gente conversava bastante para fazer isso. No voleibol, por exemplo, o William teve um jogo que o Xandó só estava batendo para o lado, eu fiquei bravo, tal, tirei o Xandó, o William sentou comigo no banco, falou assim, Noro, se ele não voltar, a gente não ganha o jogo. Então eu tinha essa liberdade de fazer isso, entendeu? Então isso a gente precisa saber fazer, isso é uma situação que não é fácil, não é todo mundo que sabe fazer isso. E uma coisa que eu acho, que eu sempre critico os dirigentes profissionais hoje, que são os executivos de futebol, que eles estão tirando a responsabilidade. O técnico vai mal, manda embora também. Eu acho que o executivo de futebol ele tem que ser um cara que ele seja preventivo na situação. De respaldo. Ele tem que ser preventivo. Está tendo um problema, ele já vai ajudar a resolver. Não deixar o problema crescer. Então, por exemplo, assim... Flávio, se você me permite... Só um minutinho, só um minutinho. Também queria... Olha, estamos recebendo com muito carinho